Oi, pessoal. Hoje a gente mergulha numa das visões mais intensas da Bíblia. Ezequiel, capítulo 1. Ah, sim. Uma imagem poderosa, cheia de simbolismo. Fascinante. Exato. Para situar rapidinho, Ezequiel está exilado na Babilônia. Sim, Está lá, junto ao rio Quebar. isso. E o texto dá até a data precisa, né? 30º ano, 4º mês, 5º dia. 5º ano do exílio do rei Joaquim. Pois é. E nesse contexto, de repente, bum, os céus se abrem para ele. E a primeira coisa que ele vê é tipo uma tempestade vinda do norte. Isso, uma nuvem gigante, com fogo, relâmpago, uma luz muito forte, e no meio algo que brilhava como metal em brasa. E é daí, desse fogo, que surgem as tais 4 criaturas vivas. O mais curioso, né? A forma básica delas é humana. Começa humano, mas aí complica. E muito. Com certeza. Cada uma tinha, tipo, 4 faces, uma de homem, Uhum. uma de leão, virada para a direita, Sim. uma de boi para a esquerda e uma de águia. Que combinação, hein? É uma combinação muito rica, né? Muita gente interpreta como ah, a totalidade da criação. O homem, o rei dos animais selvagens, o animal doméstico forte, a ave que voa mais alto. Tudo ali. Representando tudo sobre o domínio de Deus, talvez. Exatamente. Um alcance universal. E não eram só as faces, né? Não mesmo. Tinha as 4 asas, 2 para cima, se tocando entre as criaturas, e 2 cobrindo o próprio corpo. E as pernas retas, pés como os de bezerro, brilhando como bronze polido. Bem específico. E mãos humanas, escondidas sobre as asas nos 4 lados. É muito detalhe. E o jeito como se moviam, iam reto para onde o espírito guiava, sem virar o corpo. Imagina a cena, uma agilidade assim, sobrenatural. Totalmente. E a aparência delas, como brasas pegando fogo ou tochas acesas. Tinha fogo e relâmpago entre elas. E se moviam rápido pra caramba, como relâmpagos mesmo. Isso. Mas, peraí, essas criaturas estavam voando ou no chão? Porque aí entra outro elemento bem estranho, né? Entra assim, as rodas. No chão, ao lado de cada criatura, tinha uma roda. E não era qualquer roda, né? O texto fala que pareciam feitas de crisólito, um brilho. Isso, uma pedra brilhante. Talvez meio transparente, e as 4 rodas eram iguais. E a estrutura delas? Uma roda dentro da outra roda? Como assim? Bom, essa estrutura permitiu um movimento instantâneo. Para frente, para trás, para os lados, sem precisar virar. Ah, entendi! Mobilidade total, né? Onipresença quase. Exato. E os aros dessas rodas. Altos, impressionantes. E o detalhe mais maluco, cheios de olhos em volta. Olhos por toda parte. Que imagem! Dá um ar de onisciência de tá vendo tudo. Pode ser. E a conexão entre as criaturas e as rodas era total. Para onde uma ia, a outra ia junto. Se subiam, as rodas subiam. E por quê? Tinha uma explicação para isso? Tinha. O texto diz: o espírito das criaturas vivas estava nas rodas. Era a mesma força, o mesmo espírito movendo tudo em perfeita sincronia. Uma máquina celestial, uau! E acima disso tudo, a visão continuava subindo. Continuava. Acima das cabeças das criaturas tinha algo como um firmamento, uma plataforma sólida. E brilhava como cristal de gelo. O texto fala que inspirava temor, né? Muito temor. E o som que vinha dali, quando as criaturas se moviam, era ensurdecedor. Comparado a quê? Água jorrando. Isso, como o barulho de muitas águas, como a própria voz de Deus, a voz do Todo-Poderoso, ou como o barulho de um exército marchando. Nossa! Um poder sonoro imenso, gigantesco. Mas interessante, quando elas paravam, abaixavam as asas e o som parava. Silêncio total. Um controle absoluto nesse poder todo. Incrível! E o que tinha em cima desse firmamento brilhante? Chegamos no topo da visão. Chegamos. Acima do firmamento. O clímax. Algo que parecia um trono, feito de safira, aquele azul profundo, sabe? Um trono de safira. E sentado nele, Uma figura semelhante a um homem, é assim que o texto descreve. e como era essa figura? Mais detalhes.
Sim, e são detalhes de tirar o fôlego. Da cintura para cima parecia metal brilhante, mas como se estivesse dentro do fogo. Uau! E da cintura para baixo? Fogo puro. E em volta de toda a figura, uma luz muito intensa, um resplendor. Que tipo de resplendor? O texto compara com o arco-íris. Aquele brilho que aparece nas nuvens depois da chuva. Uma manifestação de glória que é difícil até de descrever, né? Com certeza. Quase indescritível. E o próprio Ezequiel reconhece isso. Ele diz que era a aparência da semelhança da glória do Senhor. A glória de Deus manifesta ali. Qual foi a reação dele? Ele não aguentou, caiu com o rosto no chão. É a reação humana esperada, né? Diante de algo tão avassalador. Totalmente. E aí ele ouve uma voz. Mas a visão em si, que jornada! É uma imagem muito complexa. Então, resumindo, a gente tem essas criaturas com 4 faces, 4 asas, mãos humanas. Isso. Aí tem as rodas dentro de rodas, cheias de olhos, se movendo em sincronia perfeita, O firmamento de cristal assustador lá em cima, o som poderoso. e no topo de tudo, o trono de safira e a figura gloriosa feita de fogo e luz com o brilho do arco-íris. É muita informação visual. É uma demonstração de poder, de mobilidade divina, de onisciência, de majestade, tudo junto. E aí fica a reflexão, né? Pensa no Ezequiel, exilado, talvez se sentindo esquecido, longe de casa, longe do templo. Sim, num momento de crise total para ele e para o povo dele. Exato. Como será que uma visão dessas, tão esmagadora, da presença e do poder de Deus em movimento, impactou ele? O que essa complexidade toda, quase impossível de colocar em palavras, diz sobre o próprio Deus e sobre a nossa dificuldade em tentar entender ou representar o divino, ainda mais em tempos difíceis? É, fica pra gente pensar, né? Como o transcendente se revela no meio do caos humano. Uma imagem poderosa para encerrar. Com certeza. Muito a refletir.